Bitcoin hoje passa por um dia tenso com armadilha, coisa que eu já tinha avisado pra vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue, @DocTadeu, mas a gente vai falar do que aconteceu hoje e como que o jogo começa a mudar com essa armadilha, tá? Então vamos entender agora e bem-vindo ao canal Investidor Mudança. Olha só, hoje nós temos o Bitcoin subindo 1% quase, mas com o passar do dia você pode ter percebido que a gente teve uma sombra aqui nesse gráfico, o que mostra que o preço foi lá embaixo e acabou voltando. Então se a gente for pegar a abertura mais ou menos aqui do preço atual, caímos cerca de quase 7%, que, vamos lá, foi uma queda bem forte, tá? 7% é uma queda que a gente, pelo menos, tremeria um pouco na base. Agora, qual o contexto dessa queda? A gente já estava percebendo que nós tínhamos um range lateral. A gente está construindo esse range ao passar do tempo e com o passar do tempo, olha o português errado, calma lá. Então, olha só, com isso aqui a gente tem expectativa que o mercado possa defender certas regiões, seja suporte, seja resistências. A gente já trabalhou no suporte duas vezes, uma nesse aglomerado e agora pela segunda vez, enquanto em resistências nós só defendemos aqui. O que leva a crer, cara, o que está acontecendo? Por que a gente não consegue fazer uma revisita nessa zona de resistência e dar seguimento à lateralidade? E o principal fator para a gente ter uma noção do que pode acontecer essa semana, como eu falei no vídeo ontem, essa semana será uma semana muito tensa para o mercado, porque nós temos o aumento de juros, fora vários outros eventos sobre a macroeconomia que vão influenciar diretamente o S&P 500, consequentemente o mercado volátil do Bitcoin e de criptomoedas, tá? Então a gente ainda tem hoje um dia bem tranquilo para a macroeconomia. Agora amanhã temos dados sobre construção de novas casas, coisas mais para o lado imobiliário que também afeta a economia como um todo. E no dia 21, nossa estrela, tá? Simplesmente esse aumento de juros, mais comitiva, declaração, projeções econômicas. Então, cara, vai vir um pacote de informação pra gente que vamos ficar espertos com tudo isso acontecendo. Agora, até lá a gente vai esperar o quê? Armadilhas. Foi exatamente como eu falei com vocês. Cuidado, final de semana, já iniciamos a semana com essa expectativa. Até esse acontecimento dia 21 vamos ter, com certeza, muita volatilidade, muitas liquidações, consequentemente, muitas armadilhas. Então você fica esperto. Convido você de novo, não me segue, @DocTadeu lá no Instagram, muito conteúdo valioso para você. Agora, enquanto isso, com essa formação de topo aqui, né, dentro desse range lateral mais abaixo, podemos até traçar uma linha de tendência aqui que está indicando para a gente que esse range lateral, ele pode acabar se tornando... Por que eu estou falando se tornando e não estou falando que isso é exatamente um triângulo? Quando a gente tem a formação de fundo no mercado, tá? Acontece historicamente uma lateralidade, o mercado seta um fundo junto com o range lateral, ou seja, a gente não vai deixar de lado esse retângulo de lateralidade para crer nesse triângulo de baixo aqui, que seria o triângulo descendente, tá? Agora, nosso alvo ainda segue sendo várias coisas. Eu tenho tanta coisa para falar com vocês que eu não sei nem por onde eu começo. Então olha só, nós temos primeiro essa resistência, tá? Essa linha de baixo segue sendo uma resistência para o preço atual. Rompendo ela, a gente ainda vai estar com a expectativa de fazer um rompimento aqui e seguir para a próxima resistência, $24.000, e dali iniciar essa projeção de lateralidade até onde for durar. Se não for romper de uma vez, iniciar um novo range lá em cima para um cenário mais otimista, tá? Agora, essa queda que a gente teve hoje foi uma queda que veio por conta da especulação do S&P 500 da macroeconomia. Como falei com vocês, até dia 21 de setembro a gente vai ter esses movimentos. O mercado tá de certa forma pessimista, só que ele tá esperando. Então, cara, não tem como você falar que um dado que vai sair, você já tá precificando o negócio com queda. Tem muita gente se aproveitando disso, até porque hoje nós tivemos $300 milhões liquidados, mas o importante mesmo foi a queda do Open Interest que nós tivemos com essa armadilha, tá? O mercado caiu, depois que ele caiu, ele retomou ao seu período de alta, ao seu range, por assim dizer, e olha só como é que foi bonito, tá? A gente rompeu para baixo esse range, esse suporte, a gente subiu, fizemos uma confirmação e agora já estamos criando um pivô de alta no time frame de 1 hora. O que isso mostra? Força do mercado, só que agora tem outro problema, né? A gente acabou parando em outra resistência. Uma resistência que a gente consegue ver que já estamos respeitando já faz algum tempo, 19.500. Ou seja, cuidado, calma, muita armadilha rolando, por isso que eu falo com vocês, calma, até a gente ter dia 21 de setembro os dados do Federal Reserve, que vão dar um indício muito melhor do que vai acontecer com todos os mercados, porque o que comanda o mercado é o dinheiro.
e o dinheiro vai de acordo com as economias. Na verdade, as pessoas, esse dinheiro pertence a alguém e esse alguém depende do poder de compra. Esse poder de compra depende da economia. Então você já entendeu como tudo fica interligado na situação, tá? Agora, o Open Interest, com essa armadilha acontecendo, mexendo nesse nosso indicador aqui do Open Interest, caindo para 103, a gente saiu de 143 mil bitcoins em contratos abertos 7 dias atrás para agora 115 mil bitcoins em contratos abertos. Então, olha a queda que nós tivemos, só que ainda se mantém de uma forma alta. Como é que a gente vai ter uma queda significativa desse Open Interest? Cara, se a gente buscar, de qualquer forma, o nosso fundo máximo que a gente chegou nessa tendência, que foi 17.600 dólares, tá? A gente vai ter uma queda significativa desse Open Interest assim que a gente bater aqui. E acontece que hoje o mercado fez um rompimento de dois suportes, rompeu tanto 19.500 e rompeu os 18.900, 19 mil dólares por assim dizer, mais aproximadamente. A gente veio buscar até os 18.200. Então a gente chegou bem próximo, cara, dos 17.600 e o mercado não conseguiu dar margem para descer mais, já retomou, porque a gente está nesse meio de especulação. Mas não deixa de ser interessante que o mercado está respondendo à altura, não está deixando nenhuma expectativa negativa antes dessa data especial que a gente está acompanhando. Agora, a gente precisa ficar muito ligado em bear traps. O que significa isso? O mercado fazer um rompimento, porque aqui a gente tem um fundo. Ó, temos um fundo aqui, eu vou até mudar a cor disso aqui. A gente tem um fundo tanto aqui, tá? Quanto aqui, e a gente perdendo esse fundo, a gente começa a construir um pivô de baixa. Só que um pivô de baixa indica o quê? Queda pra gente. E essa queda indicaria a gente que a gente iria para os 17.600. Perdendo os 17.600, a gente vai construiria, no caso, outro pivô de baixa, que significaria pra gente 14.000, 16.000, como muita gente espera. Agora, se o mercado ele faz um rompimento assim como ele fez nesse exato momento e depois retoma ao seu valor de antes, isso é chamado de bear trap e é onde capta muito dinheiro, não é à toa que você viu seu Open Interest caindo, pessoas sendo liquidadas. Então isso é muito esperado em momentos como esse que a gente tem de especulação de dados econômicos saindo. E não podemos, de qualquer forma, de nenhuma forma na verdade, ignorar o que está acontecendo no gráfico semanal. Com toda essa queda, essa especulação, o mercado ele está numa sinuca de bico aqui. A gente tem essa linha de tendência de baixa no gráfico semanal do índice de força relativa. A gente sabe a importância desse indicador para a gente ter uma possível reversão. Ele indicaria uma reversão e você pode notar que já estamos em um período lateral grande desde quando a gente formou o fundo em 13 de junho. Então o mercado ainda está nesses meses andando de lado. Isso possibilita a gente dar uma oportunidade de bater aqui essa resistência dessa linha de tendência de baixa no gráfico semanal do índice de força relativa, que é muito importante, cara. Isso aqui historicamente indica um movimento forte porque ele está sendo colhido aqui desde 21 de janeiro. Colhido não, plantado. Bom, errei o significado das palavras, mas você entendeu. A gente está nesse padrão desde janeiro de 2021. Show de bola? Então com isso, o que é o mais que a gente tem que se ligar aqui nesse momento? O mercado está se mantendo nessa região. Então qualquer rompimento a gente vai ficar esperto, não é à toa que a gente teve uma alta para os 22 mil dólares, 24 e criou nessas duas vezes uma expectativa de rompimento que acabou sendo frustrada. Então isso aqui é, como a gente conversa, uma bull trap. Você acha que o negócio vai criar um pivô de alta, ele derruba na sua cara. Então nessas duas linhas você pode ver, tá um pouquinho difícil com tanta coisa, poluição visual que eu botei aqui, mas esses dois topos do índice de força relativa batem perfeitamente com os topos que nós formamos. Ou seja, armadilhas, expectativa por um rompimento que não aconteceu, leva a frustração e liquidações, tá? Então, a nossa maior métrica nesse momento vai ser essa linha de tendência de baixa no semanal e também toda esse resultado da macroeconomia que está para sair dia 21 de setembro. E além disso, vamos continuar 22, 23, sexta-feira, temos vários outros dados que vão ajudar. E por conta desse resultado sair no dia 21 de setembro, quarta-feira, teremos quinta e sexta de dias tensos pós esses dados. Então, de acordo com a economia for digerir tudo isso, a gente vai ter que entender que a volatilidade vai continuar. Ou, se dependendo da porradona que a gente tiver para qual lado, a gente pode ter um mercado mais parado se o mercado ficar muito baqueado com a situação. Então, se for uma porrada muito forte, o mercado vai ficar meio tonto, vai ficar parado por alguns dias. Mas nós não podemos, de forma alguma, ignorar o que está
tá acontecendo no S&P 500 também, tá? Hoje eu tô engolindo algumas letras, palavras, mas é porque o pique tá muito rápido aqui. É o seguinte, a gente tinha um fundo aqui sendo formado nos 3.900 pontos e olha só o mercado também criando sombras, assim como no Bitcoin, o S&P 500 tá criando sombras e defendendo um suporte. Agora, se você for fazer uma projeção, juntar isso aqui em um aglomerado de candles, você vai perceber que isso aqui poderia entregar pra gente uma tendência de alta, pelo menos para construir um UCOI, tá? Tá muito mal construído, mas o alvo aqui primordial, ele segue sendo válido, até porque a gente veio aqui de cima de uma pequena tendência de baixa, o que valida de certa forma esse ombro, cabeça, ombro invertido, por mais que não seja ideal, a gente precisa entender que isso é possível de acontecer, tá? Mas lembro, cuidado com armadilhas. A expectativa nesse momento não é de ter alta, ter baixa muito forte, é de tomar cuidado com armadilhas e aguardar cautelosamente para esses dados dia 21 de setembro, porque tudo que vai acontecer, que está acontecendo com o Federal Reserve, Banco Central Americano, está dependente de dados econômicos e é o que a gente vai ter, o principal, agora em setembro. Então, como é que você vai ficar de olho nisso aí? Me seguindo no Instagram, @DougTadeu, e se inscrever nesse canal que é muito importante para você não ficar sem informação, tá? No mais, amanhã a gente se vê, que amanhã vai ser a véspera desses dados importantes para saírem, então você já sabe a importância disso. Então é seu papel, me seguir e me acompanhar pra gente ficar sempre ligado no que vai acontecer. No mais, boa noite, tamo junto, até amanhã.